colocar de pé, estaremos estudando nessa manhã. Olha do seu lado, se alguém está compartilhando a palavra do Senhor. Oremos a Deus. Bendito Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, por essa vida oportunidade de estarmos diante da tua presença. Pedimos a ti, Senhor, que possa falar conosco de uma forma especial, pois entendemos que a tua palavra é luz dos nossos caminhos, a tua palavra é alimento para a nossa alma. Que não seja meramente, Senhor, nesta manhã, o entendimento, a interpretação, mas que seja a voz do Senhor, a orientação e a direção do Senhor para as nossas vidas. Pois entendemos que assim, quando fazemos, ó Pai, nós temos a partir deste momento uma vida vitoriosa, de bênçãos diante de Ti, pois a Tua palavra, Senhor, nos garante cada uma dessas coisas. Seja conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. A lição de número 3 fala sobre instruções a respeito da oração. Vamos lá, título da lição. Instruções a respeito da oração. Texto principal. Os irmãos conseguiram achar? Fique embaixo aí da textual, tem escrito aí, texto principal. E a gente, como de costume, repete todo mundo junto. Vamos lá, texto principal. Admoesta-te, pois, antes de tudo, se façam declarações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2. Resumo da lição: Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. Nessa manhã, a nossa leitura bíblica em classe, o texto bíblico é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao verso 8. Vamos fazer a leitura responsiva, como é no período dos cultos. Eu leio o verso, a igreja lê o verso seguinte. Primeiro, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, Pelos reis e por todos os cristãos. porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O qual Deus mesmo fez remissão por todos, para serem testemunhas dele. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, ser conforme em todo lugar. Presbítero David, para o Senhor. Essa semana nós temos mais uma lição das orientações que o apóstolo Paulo ele envia ao jovem pastor Timóteo, que estava na responsabilidade de orientar e de conduzir a igreja do Senhor no primeiro século. Nós vemos que ele tinha uma grande dificuldade, não é só pelo fato dele ainda
porque nós sabemos que liderar é uma grande responsabilidade e não é fácil, por isso que nem todo mundo é líder, não é fácil. Imagine ainda liderar pessoas que viviam em um contexto social onde o paganismo, as outras religiões era muito forte, então essas pessoas convertiam-se ao Senhor e precisavam deixar todas aquelas práticas que eles tinham em outras religiões. E é muito natural que quando alguém se converte, a pessoa vem do jeito que está, do mundo, com os maus costumes, com muitas superstições, com tudo aquilo que às vezes a pessoa foi criada a vida toda. E quando chega na presença do Senhor, existem alguns que tentam manter dessa forma. Muitas vezes não é nem por maldade, mas porque foi criado desse jeito. Mas agora quando aparece um líder, um pastor, que começa a orientá-los acerca dessas coisas, existiam aqueles que batiam de frente, existiam aqueles que não queriam aceitar, existiam aqueles que recusavam essas orientações, e existiam aqueles que também se levantavam achando que assim, isso que Timóteo está ensinando, isso é pesado demais, isso é forçação demais, as pessoas abandonarem todas essas práticas, e começavam a entender que muitas coisas poderiam ser relevadas, muitas coisas poderiam ser feitas ali, vista grossa. E nós vemos Paulo orientando, como foi estudado na lição passada, a Timóteo a ser mais incisivo naquilo que eles estavam fazendo. Porque quando nós olhamos para o mundo espiritual, quando nós olhamos para a obra do Senhor, a vida do cristão, a vida do servo de Deus, em nenhum momento, enquanto nós estivermos aqui, ela vai ser fácil. Em nenhum momento vai ser mar calmo, aquela tranquilidade que todos nós gostaríamos que fosse. E ainda mais quando algo está na nossa responsabilidade. Parece que as coisas vêm conspirando, parece que vem tudo contra, mas é o mundo espiritual. Satanás ele vai se levantar, ele se levanta, ele é um adversário milenar da igreja. Ele é um adversário que estava lá, ele viu tudo no momento da criação do homem, na criação da igreja, enfim, quando Cristo estava aqui no seu ministério, ele viu tudo isso acontecendo. Então ele tem estratégias, ele tem armas o suficiente para enganar muitas pessoas. E Paulo, na orientação dessa lição, ele começa dizendo a Timóteo assim: você não vai, a grosso modo, você não vai conseguir vencer essas dificuldades se você não estabelecer diante da sua vida e da igreja que está na sua responsabilidade uma vida de oração e uma vida de comunhão com Deus. Porque eu posso dizer com toda certeza que aquele crente, aquele servo de Deus que tem uma vida de oração, esse é aquele que conhece ao Senhor. Mas como assim? Por que tem gente que ora e nada na vida dele acontece? Porque uma coisa é você ter uma vida de oração, para você ter um relacionamento com Deus, para você estabelecer um diálogo, uma conversa com o Senhor. Outra coisa é alguém que vive nos pés de Jesus, só pedindo, nunca agradece, nunca reconhece aquilo que Deus faz, nada está bom, só reclama, entrega na mão do Senhor de dia, de tarde já pega de volta. Existe essa diferença. Aquele que vai diante de Deus, e aquilo que Tiago ele fala, vai diante de Deus para poder só pedir mal. Porque tem gente que ora muito, mas ora pedindo mal, não sabe a forma que deve pedir, não sabe a forma que deve se comunicar com o Senhor. Por isso que nós vemos que a oração, ela é um dos fundamentos principais da nossa fé em Cristo Jesus. Quando nós olhamos sobre os fundamentos da fé, os fundamentos do relacionamento com o Senhor, nós vemos que existe uma base, que é a oração, que é o conhecimento da palavra de Deus, não é meramente uma leitura, porque se você lê e você não entende
Então você não produz edificação na sua vida. É o exemplo que nós temos do eunuco, meu tio. Estava no caminho, estava lendo Isaías e não entendia nada do que estava acontecendo. O Senhor envia Filipe chega para ele, explica, fala sobre aquilo que o texto estava dizendo, que era sobre Jesus, o Messias, que esteve entre eles. Imediatamente aquele homem entende o que está acontecendo, já decide naquele momento. Ele não sabia quem era Jesus. Durante um trajeto e uma conversa, ele ouve e entende sobre Jesus e já decide ser batizado. Parece, né, uma coisa engraçada para alguns, porque tem gente que passa 10 anos, 15 anos na igreja, ouve falar sobre Jesus e quando vai se falar sobre batismo, eu não sei se eu ainda estou preparado. Enquanto um homem, durante um caminho, 1 hora, 2 horas, a gente não sabe, mas não foram dias, e ele ouve falar sobre Jesus, imediatamente, não quero ser batizado, tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Se você crê, se você confia nessa palavra, você pode ser batizado. Então, nós vemos que é uma base para a nossa vida, o conhecimento. Não é só ler, não é só saber para quem foi escrito, mas é entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo. É o que o Senhor vai orientar Josué. Você vai meditar de dia, você vai meditar de noite, para você aplicar nos seus caminhos. Então, prudentemente, você será conduzido. E o outro fundamento principal é a consagração, é o jejum. Porque através do jejum, nós trabalhamos o nosso espírito, nós trabalhamos o nosso corpo, nós entendemos que através da consagração, nós estabelecemos esse relacionamento com o Senhor através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, através da oração. E isso vem fortalecendo todas as áreas da nossa vida. Então, quando o apóstolo Paulo, ele envia essa orientação a Timóteo, é para que não apenas o líder, não apenas o pastor da igreja venha estabelecer esta comunhão com o Senhor, mas que toda a igreja venha entender que o relacionamento com Deus é algo que foi nos dado pelo Senhor. A princípio, nós víamos a antiga aliança, o Antigo Testamento, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote que chegava diante de Deus, diante da arca, prestava ali adoração, prestava sacrifício, derramava ali, como já estudamos muitas vezes, o sangue do sacrifício sobre o propiciatório, sobre a arca, e levava diante de Deus as súplicas, as intercessões pelo povo. Nós vemos algumas exceções de Deus se comunicando com pessoas. Normalmente a prática era Deus se comunicar com profetas, porque profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e levava para o povo. E existia o sacerdote, que era o sacerdote que pegava a necessidade do povo e levava para Deus. Nós vamos ver algumas exceções, e justamente essas exceções são de pessoas que fizeram uma grande mudança na história da humanidade. São pessoas que foram como Abraão, Isaac e Jacó, pessoas que receberam uma promessa e colocaram em prática aquilo que vinha diretamente de Deus. Nós temos Moisés, pessoas que nasceram com o propósito de fazer, através das suas vidas, Deus fazer uma mudança no meu Deus. Eu te pergunto nessa manhã, qual é o propósito da sua vida? Porque existem pessoas que olham assim, mas para Moisés foi muito fácil, Moisés era escolhido. Nós sabemos que ele era escolhido porque hoje nós temos a palavra de Deus. A história já foi escrita. Mas quem sabe daqui a 20, 30 anos, algumas coisas das nossas vidas, o Senhor ele vai começar a revelar para outros, ou vai se tornar notório, vai se tornar conhecido, que Deus ele fará através de cada um de nós, porque já estará estabelecido. Mas eu te pergunto hoje, você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe o porquê o Senhor te colocou aqui? É muito comum a gente ouvir pessoas assim, eu não sei nem para que eu fui chamado, eu não sei nem para que, eu sei que eu aceitei Jesus para ser salvo, mas e aí, o que eu vou fazer aqui?
Eu vejo que tem obreiros, eu vejo que tem instrumentistas, eu vejo que tem pessoas que trabalham na igreja, né, os cooperadores que trabalham na administração do culto, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar só aqui, sentado no banco, só olhando, só assistindo o que está acontecendo? Para quê? Será que o Senhor me chamou para isso? E isso nós só vamos descobrir a partir do momento que nós fazemos aquilo que o apóstolo Paulo está orientando. Você deve orar, você deve buscar, você deve estabelecer essa sua comunhão com o Senhor, porque agora o véu do templo foi rasgado. Não é mais uma obrigação do sacerdote interceder pela igreja, enquanto a igreja fica ali, e aí, o que Deus está falando? Mas é uma obrigação da igreja estabelecer pessoalmente, porque já foi dado pelo Senhor, é acessível a cada um de nós a comunhão com Deus, mas é a obrigação de cada um de nós fazermos essa ligação com o Senhor e termos o nosso relacionamento pessoal com Deus. E temos a nossa comunhão, a nossa intimidade pessoal com o Senhor. Porque quando nós fazemos assim, nós recebemos de primeira mão aquilo que o Senhor quer falar conosco. E não fica como aquelas outras pessoas que ficam dependentes de profeta, que ficam dependentes de A, de B, fica ali, e o que eu faço agora? Para onde eu vou? Qual é a direção que eu vou ter? Eu cheguei até aqui, beleza, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? E tudo isso nós passamos a entender quando temos o conhecimento da Palavra de Deus. Porque nós vemos que a oração não é algo difícil, não é algo penoso, que a oração não é algo que vai torturar a nossa carne. Só pensa dessa forma aquele que não entende o que significa a oração. Só trata a oração como um fardo. Eu tenho que orar, eu tenho que chegar na igreja, tenho que dobrar o joelho e orar, eu tenho que chegar na igreja e substituir algum obreiro que faltou no seu período de oração. Que coisa difícil, né? Eu tenho que orar para a igreja ouvir. As pessoas vão ver o que eu estou falando. Só entende dessa forma aquele que não conhece. Mas não é algo difícil, é só parar, conhecer e meditar na palavra do Senhor. Nós vamos entender que a oração nada mais é do que estabelecer essa conversa, esse diálogo, esse contato com o Senhor. Nós vemos que desde o princípio isso foi estabelecido por Deus. O Senhor vai lá, cria os céus, a terra. Nós vemos lá no Gênesis, Deus ele vai fazer o homem sua imagem e sua semelhança. E nós vemos que quem vai estabelecer a oração é o próprio Deus. Porque a oração nada mais é do que você conversar com o Senhor, do que você dialogar com o Senhor, você chegar diante de Deus e você falar das coisas mais simples da sua vida, as mais complexas. Aquilo que você olha, mas Deus ele já sabe. Não importa, é você conversar com Deus. Mas Deus ele já sabe disso, Deus ele já conhece meu coração. O salmista fala que antes mesmo do pensamento me vir o entendimento, o Senhor já sabe o que eu vou pensar. Eu não sei o que eu vou pensar daqui a uma hora, daqui a um ano, mas Deus ele já sabe até mesmo o que eu vou pensar. Então por que eu vou? Mas a partir do momento que nós entendemos isso, e nós vemos os exemplos da palavra de Deus, nós vemos que a oração é um privilégio que foi nos dado. E que através do pecado, isso foi colocado na mente de muitas pessoas como algo difícil. Na mente de muitas pessoas, através do pecado, o pecado ele fez ali uma barreira intransponível. Mas voltando aqui, Deus ele vai lá, Deus ele cria o homem, e a palavra do Senhor nos diz que todos os dias o Senhor aparecia diante de Adão, e os dois caminhavam ali pelo jardim. Imagine isso, que coisa gloriosa. Todos os dias Adão vai lá, Adão ele não era desocupado, né? Deus vai falar, você vai ser o governador aqui. O administrador disso tudo aqui vai ser você. Você vai dar nome a essas plantas, aos animais, você vai cuidar disso aqui tudo. É sua responsabilidade, você vai ser o governador, aqui é a sua casa, então você vai fazer isso aí tudo, você está administrando. E todos os dias o Senhor chegava lá, e Adão ia ali prestando conta diante do Senhor. E aí, Adão, como é que foi seu dia?
O que você fez hoje? Deus ele não estava vendo? Lógico que estava vendo. Ah não, Senhor, hoje eu caminhei aqui, hoje eu descobri aquele lugar, vi ali aquele rio, aqueles animais ali, agora cada um tem o seu nome. E estabelecendo uma conversa, parece que, mas isso é tão, né, o que tem a ver? Mas era uma conversa, era um diálogo com Deus, era uma oração. E isso era sendo feito constantemente, todos os dias. O Senhor vai vendo que cada animal ali tinha, né, o seu par, o seu casal e tal. Adão estava ali sozinho, Deus ele vai olhar e Adão, como é que você está? Adão, pô, eu podia ter, né, também uma companheira para mim aqui, quem sabe? E Deus ele vai... Então, era uma coisa muito simples, uma coisa natural. O Senhor estabelecendo isso com o homem. O pecado ele vai chegar, eles vão falhar, eles vão se esconder, mas quem se esconde é o homem. O pecado, por isso que nós, quando olhamos na palavra de Deus, Adão ele está num dia santo, Eva está ali, os dois estão perfeitamente da forma que Deus criou. Eles vão pecar, vão desobedecer, vão comer do fruto proibido, vão desobedecer o Senhor e vão se esconder. Olham para si, a sua condição agora, né? A maldade chegou no seu entendimento. Agora eles vão ver que estão nus. Agora eles vão se esconder. Mas mesmo assim, Deus ele aparece novamente no jardim. E quando Deus ele aparece novamente no jardim, Deus está falando: ei Adão, eu vim novamente para conversar com você, para ter a nossa conversa de todos os dias. Deus ele sabia que Adão tinha pecado, é lógico que sabia. No momento que Adão decidiu pecar, no momento que Deus ele sabia de tudo isso, mas Deus ele não atrapalhou ali, né? Deus ele não interviu. Por quê? Porque Deus ele já tinha dado o livre-arbítrio para o homem fazer suas escolhas. Deus ele todos os dias estava lá. Deus todos os dias estava conversando. Não, vou deixar ele fazer a sua escolha. Foi dado isso a ele. É um direito dele agora. E quando ele decide falhar, quando ele decide pecar, Deus ele manteve aquilo que ele havia estabelecido, porque não foi Deus que errou. Se não foi Deus que errou, então Deus ele está lá novamente no jardim. Vamos conversar, Adão, onde é que você está? Deus ele sabia onde Adão está? Eu acho que sabia. Mas quando Deus pergunta a Adão onde você está, não é porque Deus não estava vendo Adão escondido ali. É Deus mostrando para Adão: Adão, olha onde você foi ficar. Olha o que a sua escolha, olha para onde a sua escolha te levou. Não era Deus dizendo: se você não aparecer, eu não estou te vendo. Mas era Deus mostrando para Adão: Adão, eu estou aqui novamente. Mas olha a decisão que você tomou, olha para onde isso te levou. Mostrando que quem se distanciou de Deus foi o homem. Mas mesmo o homem se distanciando de Deus, Deus ele não rompeu conosco a sua comunicação, o seu relacionamento. E através desse entendimento, nós passamos a ver que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Mas a partir do momento que nós entendemos a nossa condição caída, a partir do momento que nós entendemos que nós somos falhos e que nós devemos declarar isso diante de Deus, nós resgatamos aquilo, porque já foi dado pelo Senhor, já foi resgatado. O Senhor disse: eu vim buscar, eu vim resgatar aquilo que foi perdido, que é o que? A comunhão, o acesso livre da igreja, do homem, da humanidade ao Senhor. E a partir do momento que nós temos esse entendimento: eu pequei, eu falhei, eu não mereço, eu não sou digno, mas se o Senhor Ele me deu essa oportunidade, é porque Ele sabe de coisas que eu não sei. Se mesmo eu pecando, se mesmo eu falhando, mas se o Senhor me dá a oportunidade de me arrepender dos meus pecados, não é porque o Senhor precisa de mim, é porque Ele sabe melhor do que eu preciso dEle. E isso tudo é feito que através da oração. A oração é um termo amplo que a gente dá. É como se fosse um termo genérico que a gente dá a tudo isso que o apóstolo Paulo vai dizendo: admoestes, pois, antes de tudo, que se façam, você, Paulo, você, Timóteo, e toda a igreja que está na sua responsabilidade, que vocês façam deprecações, ou súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Vocês vão suplicar, vocês vão fazer intercessões, mas intercessões por quem? Nós vamos ver o verso seguinte.
E vocês vão fazer ações de graça, vocês vão ser gratos por tudo quanto o Senhor tem feito por vocês. A oração é tudo isso, é você suplicar, é você interceder, é você agradecer. E vocês vão fazer isso por quê? Vocês vão fazer pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Aí parece até uma contradição, né? Paulo orientando para que eles tivessem uma vida quieta e sossegada. E quando nós olhamos na vida do apóstolo Paulo, o ministério dele, depois ele tem conhecido o Senhor, dificilmente nós vamos ver Paulo tendo uma vida quieta e sossegada, porque isso depende da forma que nós estamos vendo. Essa vida quieta e sossegada depende da ótica que nós estamos observando. Nós estamos olhando no plano natural. Quieto e sossegado em que sentido? Aqui diante dos homens é você não ter nenhuma perseguição, você não ter nenhuma dívida para pagar, é você não ter nenhum vizinho atribulado, é você não ter nenhuma dificuldade na sua casa, ou uma vida você quieta e sossegada no sentido da piedade e da honestidade. Uma vida quieta e sossegada diante de Deus, ou uma vida quieta e sossegada diante dos homens? Porque o que nós vemos hoje é uma grande inversão de valores das pessoas que não querem ter uma comunhão com Deus, mas querem ter uma vida quieta e sossegada aqui nesse plano natural. Não quer ter nenhuma dificuldade, não quer ter nenhuma luta, nenhuma prova, não quer passar por nenhuma dor de cabeça, vamos dizer assim. Sendo que nós vemos que a igreja, desde o seu princípio e ainda antes disso, passou por diversas perseguições. Mas quando Paulo ele diz, vocês vão orar para que vocês tenham paz interior, vocês vão orar, vocês vão suplicar para que vocês estejam com uma vida honesta diante de Deus, para que a sua consciência esteja tranquila, que no seu entendimento seja o seguinte: eu estou aqui, mas eu não sou deste lugar. Eu estou aqui, mas a minha morada não é aqui, minha morada é ao lado do Senhor. Quando Paulo ele diz, vocês vão orar pelos reis, e nós olhamos que quem era o rei, né, o imperador, nesse momento era Nero, que foi um dos mais cruéis que existiu no Império Romano, que foi aquele que foi implacável ali na perseguição com os cristãos. O circo de Nero, né, que eu vou falar, o circo de Nero, ele colocando ali os cristãos dentro do Coliseu, para serem mortos pelos animais, para serem mortos ali e divertir a plateia que lá estava. Nero que incendiou toda a cidade, e existem alguns que dizem que ele sendo psicopata, o cara maluco ali, enquanto a cidade era queimada, alguns diziam que ele cantava, que ele recitava poemas, se alegrava, sorria, enquanto a cidade inteira estava queimando. Depois que isso acontece, ele coloca a culpa nos cristãos e vem dizendo, são esses que incendiaram a cidade, são esses que são os nossos inimigos, e começa aquela perseguição. O ministério de Paulo, quando Atos está sendo escrito, quando Timóteo está sendo pastor, o imperador Eminência Nero, é ele que está perseguindo os cristãos, e Paulo está dizendo, vocês vão orar por eles, vocês não vão orar somente por vocês, mas vocês vão orar pela vida deles também, para que Deus tenha misericórdia. Vocês vão orar porque vocês estão vivendo nesse mundo, enquanto vocês estiverem aqui, vocês devem orar por tudo. Nós estamos vivendo hoje em um contexto em que é completamente desfavorável para a igreja. Hoje o nosso contexto, o nosso país, nós vivemos um período que é completamente desfavorável, em que aqueles que estão no governo, entre aqueles que são os legisladores, né, porque hoje, em teoria, é diferente da prática, que quem governa hoje é
os satanistas, quem governa hoje, são pessoas que são completamente fora da comunhão com o Senhor. E embora estejam alguns lá no Supremo, né, até um pastor tem lá, mas entre vários outros que não são, que não temem ao Senhor, é parecido até aquele juiz iníquo, né, que não teme a Deus, que não teme os homens, que não está nem aí para ninguém. Mas é a nossa obrigação, porque enquanto nós estivermos aqui, é nossa responsabilidade fazer súplicas diante de Deus, pelo nosso povo, pelo nosso país, pela nossa nação. Suplicar a Deus para que tenha misericórdia de nós, que envie a justiça sobre nós. Era isso que Paulo ensina: vocês vão orar, vocês vão suplicar para que Deus exerça a justiça, para que Deus ele venha intervir nessa situação, para que Jesus ele faça algo por vocês. E nós vemos que o momento mais tranquilo na vida desses cristãos era quando eles morriam. Paulo diz: vocês vão orar para ter uma vida quieta e sossegada, e isso só acontecia depois que eles morriam, porque acabava aquela perseguição. Famílias sendo colocadas diante de situações que diziam assim: ó, você nega a Cristo, ou eu vou matar aqui a sua esposa grávida. Ou levava para o lado mais emocional, pegava uma mulher com uma criança, ou você nega a Cristo, eu vou entregar a sua criança aqui para os leões. Colocavam pessoas diante de situações que eram desafiados justamente nisso aqui, a prova da fé, e que só era aprovado diante dessa circunstância quem de fato entendia o que era o relacionamento com Deus, e entendia aquilo que o Senhor disse, que aquele que fosse fiel até o fim, esse receberia a coroa da vida. Aquele que vê o mundo e que vê as coisas e que não entende o que é o mundo espiritual, acha que tudo que está aqui é o final. Acha que a vida dele se resume no que está aqui. Não, minha vida é trabalhar, minha vida é pagar conta, não, eu tenho que dar o meu sangue aqui para poder construir isso, para construir aquilo, porque o meu maior legado vai ser deixar uma empresa, o meu maior legado vai ser deixar uma vida estabilizada para minha família. O meu maior legado vai ser deixar uma empresa milionária, se não for milionária, mas que seja uma condição que eles não precisam trabalhar para ninguém, que eles possam se manter. Existem pessoas que acham que a vida se define somente aqui. E Paulo ele vem dizendo nas suas cartas, dizendo que tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer a Cristo é refúgio, ele tratou como algo vil. Que tudo aquilo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele tinha vivido antes de Cristo, ele tratou ali como esterco. Foi uma base, foi algo que levou ele a conhecer o Senhor, mas ele abriu mão de tudo aquilo ali, de todos os status, para viver e para conquistar tudo aquilo que Deus tinha preparado diante dele, as promessas do Senhor. Então nós vemos que nós passamos a ter uma vida quieta e sossegada diante de Deus, quando nós entendemos que a oração é esse elo que nos une ao Senhor, e que nada pode nos separar do Senhor, e que nada pode interferir a nossa comunhão pessoal com o Senhor, e nada pode atrapalhar, nada pode influenciar para que Deus venha mudar aquilo que Ele já tinha determinado ao nosso respeito. Nós vemos, por exemplo, Daniel, ele chega levado cativo, ele já sabia o que era a comunhão com o Senhor, ele já entendia, eles já conheciam a Deus quando chegaram na Babilônia, mas a palavra do Senhor nos diz que em nenhum momento eles retrocederam naquilo que eles já tinham, naquilo que eles já receberam. Chegaram lá, primeira coisa, vocês vão comer esse banquete. E eles já disseram: nós não vamos comer esse banquete. Nós vamos beber água, nós vamos comer frutas, legumes, vegetais, e vocês vão ver que nós vamos estar muito mais sadios, muito mais preparados do que aqueles que comem esse banquete. Desde o princípio, mas
Isso não significa nada não, mas desde o princípio, quando se conhece o Senhor, quando se tem um relacionamento com Deus, aquele que caminha de forma espiritual, ele não trata nada como algo qualquer. Ele entende que naquilo que ele vai comer, e no mínimo que ele vai fazer, existem coisas que podem sim interferir na sua comunhão com o Senhor. Porque uma coisa é aquilo que nós recebemos de Deus, e a outra coisa é aquilo que vem diretamente de Satanás, as propostas, os banquetes e tudo quanto Satanás ele coloca diante de nós. E nós entendemos que o que nos fortalece espiritualmente, fisicamente, é aquilo que nós temos estabelecido diante de Deus. Eles rejeitam aquilo ali, eles permanecem na comunhão que eles têm com o Senhor, que dá base o suficiente para que eles tivessem a convicção de que eles não poderiam retroceder, de que eles não poderiam negar aquilo que eles receberam diante do Senhor. Ninguém havia dito para Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael. Ninguém disse para eles: quando vocês entrarem dentro dessa fornalha, vocês não vão morrer. Nós não vemos em nenhum momento alguém chegando, Deus falou: vocês podem entrar que vocês não vão morrer não, vocês vão mostrar quem é o verdadeiro. Ninguém disse isso. O entendimento é: eu posso até morrer, mas eu não vou negar o Senhor. Eu posso até morrer, mas eu não vou perder aquilo que os meus pais me ensinaram, não vou perder aquilo que foi conquistado lá atrás. Eu posso até morrer, mas eu não vou negar aquilo que eu recebi como o maior legado dos meus pais, que foi o quê? O conhecimento de quem é Deus. E aqui nós vemos qual é o maior legado que nós deixamos. É o entendimento para os nossos filhos, para as próximas gerações, de quem é Deus. Esse é o maior legado que nós deixamos. É apresentar Deus para os nossos filhos. É apresentar Deus para as pessoas. É apresentar Deus, mas como que você apresenta Deus? Só falando quem é Deus? Não, é você falando como se conhece a Deus, como se estabelece uma comunhão com o Senhor, qual é o resultado que se tem quando temos uma comunhão com Deus, quando temos intimidade com o Senhor, o que é que isso causa nas nossas vidas, e as histórias do povo de Deus, aquilo que Deus fez na vida de Abraão, aquilo que Deus fez até mesmo na vida de Ló. Porque enquanto Abraão estava lá na sua casa, depois que eles haviam separado, a palavra do Senhor nos diz que Ló, quando chega naquela cidade, que vê toda aquela imoralidade, ele clama pelo Senhor, e a oração dele chega diante de Deus. Quando o anjo e o próprio Senhor chega na casa de Abraão, tem ali aquela conversa, né? O Senhor fica e os anjos vão. Quando os anjos chegam na entrada da cidade, Ló estava lá na porta, na entrada da cidade. Ele orava, mas eles estavam esperando por uma resposta de Deus. Então, quando chega aqui em Daniel e que eles veem, eles percebem que a oração tem resposta, que a oração não é meramente você falar ao vento, eu estou falando aqui para o ar, eu estou falando aqui para as paredes. A oração é muito mais do que isso. A oração é numa dimensão espiritual, literalmente, para chegar a um ponto que a própria palavra do Senhor nos diz que existem momentos que você não consegue falar nada, mas o próprio Espírito do Senhor intercede, leva a nossa oração diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Existe um momento que é só sua alma está falando. Existe um momento que a sua oração, você não consegue falar uma palavra, mas através das suas lágrimas, através do seu quebrantamento, o Senhor Ele está vendo. E o seu Espírito, e o Espírito de Deus que está no nosso entendimento, o nosso Espírito e o Espírito de Deus que está em cada um de nós, ele leva diante do Senhor aquilo que nós estamos precisando. Ele leva diante do Senhor aquilo que a nossa alma está clamando, mesmo quando não consegue falar nenhuma palavra, mas através do nosso entendimento nós estamos colocando isso diante do Senhor.
através do nosso sofrimento, ou através até mesmo da nossa gratidão, nós estamos colocando isso diante de Deus, e isso chega diante do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que quando eles fizeram isso, eles chegaram lá, o Senhor enviou a resposta. Daniel, ele tinha o seu hábito de oração, de comunhão com o Senhor, porque ele entendia que ele não seria corrompido a partir do momento que essa comunhão estivesse alinhada diante de Deus. Ele não orava por um formalismo religioso, eles não oravam simplesmente porque era uma prática. Não, meu pai me disse que eu tenho que orar, então eu estou orando. Mas está orando pelo quê? Eu não sei, eu estou orando porque meu pai me ensinou que eu tenho que orar. Eles entendiam que a partir do momento que eu estou orando, o meu coração não vai se corromper diante dessas propostas. Eu entendo que a partir do momento que eu estou orando, Satanás ele vai vir, e Satanás ele vai me oferecer pão. Diante de Jesus, ele falou para Jesus transformar a pedra em pão, mas Satanás ele vai me oferecer pão, ele vai me oferecer algo que minha carne necessita. Eu vou estar aqui na minha vida de oração, porque eu entendo que Satanás ele vai me oferecer algo que minha carne, que o pecado que está em mim vai ficar ali, feroz, vai, pega, vai, faz. Mas a partir do momento que eu estou orando, o Espírito de Deus que está em mim, ele me fortalece de uma forma tão grande, que ele me traz ao meu entendimento, muito mais o Senhor tem para você, do que esses momentos que você vai ter de prazer da sua carne. Muito mais o Senhor fez por você, e não vale a pena você perder tudo isso por esses momentos de prazer do seu pecado, da sua carne. Por isso que o Senhor ele diz a Paulo, quando Paulo diz: Senhor, esse mensageiro de Satanás que está me esbofeteando aqui, tem misericórdia, tira isso de mim. E o Senhor fala: não vou tirar, continua da forma que você está, porque o meu poder tem se aperfeiçoado na sua fraqueza. Você está pensando que você está fraco, porque o mensageiro está vindo e está te esbofeteando, mas na verdade você está forte, porque você está clamando, porque você está orando, você tem uma causa para você orar, você tem um motivo para você orar. E quando nós não temos nenhum motivo para orar, quando nós não temos nenhuma necessidade para falar com o Senhor, nós estamos fadados ao fracasso, está literalmente entregue ao fracasso. Daniel ele orava 3 vezes ao dia, não era porque era um formalismo dele, mas era porque é uma necessidade. Se eu não orar, Satanás ele vai me vencer. Se eu não orar, Babilônia vai me vencer. Se eu não orar, o rei vai me vencer. Porque olha o status que ele tem, ele é governador, ele não era daquele lugar, mas ele foi colocado maioral entre muitos, e o poder corrompe a mente de muitas pessoas. Se nós não estivermos aqui na oração, se nós não estivermos uma base fortalecida diante de Deus, uma promoção no trabalho é motivo suficiente da pessoa se distanciar do Senhor. A pessoa era assistente do assistente, aí é promovido a assistente, aí pronto, a pessoa desvia da presença do Senhor, recebe R$50 a mais de aumento, recebe R$50 a mais de aumento e recebe R$20 a mais no ticket de alimentação, e pronto, a pessoa abandona a fé. Não, acha que está por cima ali da carne seca. Existem pessoas que quando não tem uma base diante de Deus, qualquer coisa corrompe, qualquer coisa. A pessoa está andando ali na rua, aí tem aquelas pesquisas, aquelas pesquisas social. Hoje em dia a internet está aí para todo lugar. Aí existe alguém que aparece ali e vai, no período das eleições tinha muito isso. Quem que você vota aqui? É Lula, é Bolsonaro, é não sei o que. A pessoa: não, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou isso, eu sou aquilo outro. A pessoa falou: olha, se eu te der R$50 aqui, você muda aqui. É a pessoa na hora. Qualquer coisa a pessoa muda, qualquer coisa a pessoa deixa se levar. Qualquer coisa. Não. Aí chega ali na empresa, aí está tendo ali aquele churrasco, vamos comemorar, a empresa bateu meta. Vai todo mundo pro rodízio, vamos para a churrascaria. Aí chega lá e é aquela festa, aquela farra, e é cerveja, e é bebida, não sei o que. O crente está ali, tá aí, vamos comemorar. Aí num momento ali de pura carnalidade, a
pessoa se deixa levar e bebe todas. Está no meio da família, está no churrasco da família, né? Aquela descontração, aquela coisa toda. É crente, mas está ali tomando a sua cervejinha sem álcool, né? Porque eu não posso ficar diferente. Peraí, meus parentes estão aqui, né? Estão se alegrando, estão felizes, e é forró comendo solta, aquela coisa toda, né? E a pessoa está ali, não posso ficar de fora. Estou com minha cervejinha sem álcool aqui, mostrando que qualquer coisa a pessoa deixa se levar quando não tem uma base estabelecida diante do Senhor, e quando não entende, quando não percebe os malefícios que vêm sobre nós, quando nós não temos uma comunhão com Deus. Daniel, ele orava, Daniel, ele buscava. No Antigo Testamento nós temos esse exemplo. Nós vemos que Daniel, ele tem uma visão, e que ele vê coisas que ainda vão acontecer. Ele vai entrar ali, praticamente ele em desespero, não entende o que está acontecendo. Ele entra naquele propósito de oração e jejum, e durante 21 dias ele faz isso. Não come, não bebe nada, não coloca suas vestes ali de governador. Ele se humilha diante de Deus. E ao findar desses 21 dias, a palavra do Senhor nos mostra que o anjo aparece diante dele e diz para ele: desde o primeiro dia, o seu clamor, a sua oração chegou diante de Deus. Desde o primeiro dia o Senhor enviou a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, ele fez aqui barreira muito espiritual. Ele 21 dias de consagração, 21 dias orando, 21 dias se humilhando. Não estava vendo o que estava acontecendo, mas na dimensão espiritual, o Senhor havia enviado a resposta. Satanás fazendo impedimento, não vai levar resposta para ele não. E ele lá, perseverante, porque ele tinha propósito, e ele tinha um motivo, ele entendia que aquilo ali levaria ele a algo, teria uma resposta, e o Senhor pelejando ali por ele. E o anjo diz para ele: e nós estamos aqui pela resposta que o Senhor enviou para você. Desde o primeiro dia que você clamou, o Senhor enviou a resposta. O Senhor enviou a providência para você. Satanás, ele fez impedimento, mas mesmo assim o Senhor persistiu em te responder, mostrando para cada um de nós, meus irmãos, que não existe oração que não tenha resposta. Oração com entendimento, oração com sinceridade, oração com objetivo. Não existe oração que o Senhor não vai responder. Não existe relacionamento com o Senhor que o Senhor ele não tenha prazer em atender. Não existe aquele que tem uma comunhão com o Senhor e que o Senhor ele não tenha prazer em enviar ali o socorro. Às vezes não é no momento em que nós pensamos, mas não significa que Deus não está agindo. 21 dias o Senhor estava ali agindo e ele não tinha percebido, mas mesmo assim ele não perdeu o propósito, não perdeu o foco. O que isso quer dizer? Enquanto eu estou fazendo a minha parte aqui, o Senhor está fazendo a sua parte lá. Enquanto Deus ele não enviou a resposta, eu não paro de buscar, eu não paro de clamar. E mesmo o Senhor enviando a resposta, eles não pararam de buscar, eles não pararam de clamar. Nós vemos que o tempo vai passar, os dias se passam, Nabucodonosor morre, vemos seu neto, vemos ali a sua descendência. Nós vemos aquele episódio da mão escrevendo na parede. E qual é o testemunho que a mãe de Belsazar ela vai dizer? Existe um homem aqui, que nele há o espírito de conhecimento, que nele há o espírito do Deus lá de Jerusalém. Existe um homem aqui, que era ele que o seu avô consultava, porque nele há o Espírito de Deus. Quando ele chega diante de Belsazar: és tu mesmo, Daniel? E ele mostra aqui qual é o resultado de toda uma vida de comunhão com Deus. Aquele que tem comunhão com Deus, ele vê aquilo que o mundo não consegue ver. Aquele que tem comunhão com Deus, ele vê aquilo que nem mesmo Satanás consegue ver.
Aquele que tem comunhão com Deus, ele não caminha simplesmente aqui no plano natural, mas ele vê além. Elias, Eliseu tinha uma comunhão plena diante de Deus, a ponto de fazer desafios que qualquer homem, que qualquer pessoa acharia isso, mas isso não tem como que isso vai acontecer? O Deus que for o verdadeiro Deus, que mande fogo do céu. Mas antes de fazer esse teste de quem era o verdadeiro Deus, ele já havia clamado fogo do céu para os soldados que haviam chegado lá para poder prender ele. Elias, ele não foi apenas levado numa carruagem ali, no redemoinho. Quando ele foi tirado de Elias, a palavra do Senhor nos diz que isso era algo comum no ministério de Elias. Elias, ele era levado constantemente ele era transladado de um lado a outro. É só olhar aqui o texto. A autoridade do Senhor está na vida daquele que tem um relacionamento com Deus, não pelo que ele faz, não pelo que ele tem, mas é por quem ele é. É porque ele, por tudo quanto aquilo que ele representa nas nossas vidas. Se Deus ele atende a minha oração, ele é o meu Deus. Se ele não atende a minha oração, ele continua sendo o meu Deus, porque ele sabe que os seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Ele sabe o que é melhor para mim muito mais do que eu posso imaginar. Existe oração que o crente está fazendo ali, a resposta às vezes não veio, justamente por esse motivo. Satanás está movendo, Satanás está agindo ali para poder impedir que a resposta não venha. Mas existem orações que a gente vai fazer e Deus ele não vai atender, porque ele sabe que se ele fizer é um motivo que vai nos levar à ruína, é um motivo que vai nos levar à destruição. Por isso que você vai ver gente que vai passar a vida toda penando ali na prova, mas vai ganhar o céu, porque vale muito mais aquilo que ele foi construir para nós do que todos os reinos e toda a glória desse mundo. Davi, ele tinha entendimento disso a ponto de dizer: Senhor, pode tirar tudo isso, todo esse ouro, todo o palácio, toda essa glória, mas não tira o teu espírito, porque não existe nada e nem ninguém que possa preencher e ocupar o lugar que somente o Senhor ele ocupa. Timóteo e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração por eles mesmos, por todos os homens, como uma nota especial no texto, por todas as autoridades. É dever da igreja orar, é dever da igreja buscar o Senhor, não por mero formalismo religioso, não porque a igreja marca 30 minutos de oração, não porque a igreja marca vigília, mas é porque nós não poderemos viver se nós não tivermos comunhão com o Senhor. Não há vitória sem comunhão com Deus. Não há céu se não tivermos comunhão com Deus. Não há resposta se não tivermos comunhão com o Senhor. A sustentação da nossa vida nós recebemos através desse momento, através dessa súplica, através dessa intercessão que nós fazemos por nós, pelas autoridades, pela nossa família, por todos que estão ao nosso redor. Então nós vemos que a oração, ela é um dos fundamentos da nossa fé. A oração é uma necessidade que a igreja tem, um dos pilares que sustenta a nossa vida. Mas é só nós que oramos? É claro que não. Os muçulmanos também eles oram, os hindus, os budistas, qualquer segmento religioso que tenha hoje, eles também oram. Eles também têm essa conversa, eles também têm esse diálogo com a sua divindade, o seu Deus. Mas o único que está com o túmulo vazio é o nosso Senhor. E isso é motivo de sobra para nós entendermos que não existe oração que não chegue diante de Deus. Por mais que exista oração que Ele não responda, mas não existe oração que não chegue diante de Deus. Existem muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas de muçulmanos, porque os muçulmanos, embora eles tenham Maomé como seu profeta, mas eles tratam Alá
e Jeová como se fosse o mesmo Deus. Embora os caminhos para eles chegarem até o seu Deus, né, seja diferente dos nossos, mas sem ser os extremistas, que são os radicais, mas os muçulmanos, eles entendem que Alá e Jeová é como se fosse a mesma pessoa. Eles entendem que Moisés é um profeta, que Abraão também eles acreditam, né, que eles são descendentes de Abraão. Mas existem muitos muçulmanos que durante o período em que eles fazem o seu jejum e que eles fazem as suas orações, existem muitos relatos de pessoas que se converteram ao Senhor, ao cristianismo, porque enquanto eles estavam fazendo essas orações e esse jejum, o Senhor apareceu diante deles. Existem muitos. Aí eu te pergunto, como que você vai converter um muçulmano, sendo que desde que ele nasceu, ele aprende na prática ele muçulmano? Ele vai ao Corão, aquilo ali é de dia e de noite, assim como o judeu. Não é igual o filho do crente que vive ali na galinha pintadinha, que vive ali nos patati patatá. Eles vivem o dia inteiro, quando não está estudando, está ali, está lendo, está conhecendo lá o Corão. Ou os judeus estão ali na Torá, né, nos livros dos profetas, estão lendo, estão aprendendo tudo sobre a fé, porque a partir do momento que isso está blindado à mente, que eles entendem que a criança, da sua infância até uma certa idade, é o tempo de construção da sua mente, e é o período que ele vai aprender e que vai solidificar, a ponto de, depois que ele se tornar maduro, consciente, nada vai conseguir interferir, a não ser que seja o próprio Senhor. Mas ele tem base o suficiente para crer naquilo que ele está, no contexto que ele está vivendo. Os muçulmanos fazem isso, os judeus fazem isso, e alguns cristãos infelizmente não fazem. Por isso que a gente vê tanto filho de crente nos presídios, por isso que a gente vê quem trabalha com escola, que já foi na escola, vê que as crianças mais atribuladas, às vezes ali até filho de crente, porque não deixa na responsabilidade do professor da escola dominical, deixa na responsabilidade da tia, e aí, enfim. Mas a partir do momento que eles recebem essa base, que eles recebem tudo isso, é a ponto que faz com que eles venham ter a defesa daquilo que eles acreditam. E existem muitos relatos, é só olhar testemunhos, enfim, existem muitos que já falaram sobre isso, que enquanto eles estavam lá no seu jejum, na sua oração, apareceu a eles o Senhor, em uma visão, assim como Paulo no caminho a Damasco, apareceu a eles o Senhor, que foram convertidos, enfim, hoje são pessoas que são missionários, são pessoas que batem de frente com esse sistema para apresentar Cristo a eles, mostrando que através da nossa oração, através do nosso clamor, o Senhor, Ele faz uma grande transformação através das nossas vidas. O segundo tópico fala sobre o poder da oração, e o primeiro subtópico fala sobre uma questão de fé. E tem uma palavra aqui, que eu vejo que é uma palavra-chave nesse segundo tópico, que é a palavra apostasia. Está bem no início. Um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia, o abandono da fé. Paulo, ele adverte a Timóteo que eles ficassem firmes na oração, que a igreja estabelecesse essa comunhão com Deus, para que o seu relacionamento com o Senhor não fosse rompido. Porque quem é apóstata é aquele que conheceu o Senhor. Quem se apostata da fé é aquele que em algum momento já teve o conhecimento de quem é Deus. Por isso que Paulo, ele fala que eles deveriam orar, não, Timóteo, você não vai orar apenas por você que é o pastor da igreja, mas você deve orar por esses que também são servos do Senhor, as ovelhas que o Senhor tem te entregado. Você deve orar para que eles não deixem se corromper pela perseguição de Roma, porque embora hoje aqui no nosso contexto, no nosso tempo, não temos sido colocados à prova a nossa fé diante dessas circunstâncias, o que prova a nossa fé muitas vezes é o pecado que está diante de nós, é a inclinação da nossa própria carne, é isso que muitas vezes é a prova da nossa fé.
É quando você vai no mercado, você confere ali o troco, você devolve quando você recebe a mais. Muitas vezes o que é a prova da nossa fé é uma prova de honestidade, quando você fala a verdade. Mas nesse contexto aqui nós estamos vendo pessoas que estão sendo colocadas diante da espada. Ou você nega, ou você vai ver alguém morrer. Porque é muito fácil, ou você nega ou você morre. A pessoa fala, não, eu vou morrer, então eu prefiro morrer. Só que os caras são peritos em tortura. Ou você nega, ou eu vou matar seus filhos. Ou você nega, ou eu vou matar sua família. Ou você nega, ou eu vou te mutilando aqui, eu vou cortar o seu pé, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, para que você sinta uma dor que você nunca sentiu na sua vida. E você vem assim então negar. Então Paulo ele diz, você vai orar, mas você não apenas vai estabelecer a sua oração com Deus, você precisa fazer eles entenderem que a oração é algo que a igreja precisa ter, que é algo que a igreja precisa ter para não se apostatar da fé, para não virar a casaca, para não ir para o outro lado, porque aquele que o conhece faz aquilo que foi falado por Jesus, é a casa edificada sobre a rocha, que pode vir qualquer tipo de dificuldade, que não vai abater, que não vai lançar por terra. E que rocha é essa? O próprio escritor vem nos dizendo, é a pedra de esquina. Essa rocha é aquela que sustenta, é a sustentação da nossa fé. Assim como no templo, assim como nos muros, assim como nos portais, existe a pedra que sustenta toda aquela edificação. Paulo está dizendo para eles, é a oração que vai te sustentar, é a oração que vai nutrir a sua fé. Ele diz, você precisa fazer o exercício de tudo isso. Embora o exercício físico tenha pouco proveito, mas quando você exercita a sua fé, a honestidade, quando você exercita tudo isso que você tem recebido do Senhor, você cresce a estatura de varão perfeito, que Satanás não te corrompe, que o pecado não te vence, que a perseguição, que a espada, que Roma, que Nero, que o imperador não vai te vencer, que os falsos irmãos não vão te vencer, porque o maior problema no meio da igreja não é Satanás, o maior problema no meio da igreja são os falsos irmãos, é aquele que você ensina a palavra de Deus, aí vem ele depois, não precisa seguir desse jeito não é bem assim não. Os falsos irmãos são aqueles que você está recebendo a palavra de Deus, mas ele está trabalhando contra a obra do Senhor para causar divisão no meio da igreja. Tem aquele que diz assim, não precisa dar ouvido para isso não, hein? Isso aí não quer dizer que é desse jeito não. São aqueles que se levantam para causar dissensões no meio da igreja, porque em algum momento foi advertido, foi corrigido, foi disciplinado pelo seu pecado, e começa a se juntar com algumas pessoas para tomar as suas dores, e através disso que muitos têm se apostatado da fé, porque têm dado ouvido a doutrinas enganadoras, a doutrinas de demônios, é aquilo que o Senhor ele diz. Pessoas que receberam a palavra, pessoas que receberam o ensinamento, mas que não mantêm a base de sustentação, que é a consagração e a oração. Jesus estava com os seus discípulos no seu ministério, e nós temos diversos exemplos de Jesus ele orando, porque Paulo diz a Filipenses que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, e a ponto dele dizer que todo o poder que ele tinha, ele foi dado pelo Senhor. Se o nosso mestre e Senhor, ele tinha uma vida de oração, enquanto ele estava aqui no seu ministério, quem dirá nós? Se Jesus, a palavra do Senhor nos diz, se não me engano, Mateus ou Lucas 18, Jesus ele havia curado muitas pessoas, Jesus tinha o dia inteiro de sarar enfermidades, expulsando demônios, Jesus fazendo tudo aquilo ali, e depois disso tudo ainda, Jesus ele ia para a oração. Jesus acordava cedo, acordava de madrugada e ia para a oração, muitas vezes sozinho,
Porque existe oração que você vai fazer que o seu irmão do lado não pode ouvir. Existe oração que você vai fazer que as pessoas não podem ouvir, que é a oração da sua alma, aquela oração que o Senhor diz. Existe oração que você vai fazer no templo, mas existe oração que você vai fazer trancando a porta do seu quarto, entrando para dentro do banheiro, ficando dentro do carro, se trancando dentro da despensa, não importa o lugar que for, se é dentro da cova, se é dentro da fornalha, se é dentro de uma prisão, não importa, mas existe oração que é você e Deus, que você vai falar ali as mazelas da sua vida, que você vai falar aquilo que o seu marido e que a sua esposa não pode ouvir, que os seus filhos, que as pessoas que estão do seu lado não podem ouvir, que o seu irmão que está do seu lado não. Existem orações que você vai fazer, que você vai contar a história da sua vida, que você vai falar coisas que as pessoas não podem saber, mas que Deus que conhece, que Deus Ele que te assistiu desde o princípio, é Ele que vai agir, Ele que vai fazer. Jesus Ele estava lá constantemente em oração, porque Ele estava aqui e o Pai estava na glória, estava lá nos céus. Os discípulos vão falar com o Senhor: Senhor, ensina-nos a orar, porque João ensinou os seus discípulos a orar, então também ensina-nos a orar. Nós vemos o Senhor orando, mas nós não temos a prática da oração. Jesus falou: vai chegar um tempo em que vocês vão orar sim, mas enquanto o noivo está aqui, vocês não precisam, porque a oração, nós já aprendemos, nada disso que estamos falando aqui nessa manhã é uma novidade, mas nós já aprendemos que a oração é a comunhão com o Senhor. Se o Senhor estava ali diante deles, então eles já estavam orando, eles já estavam tendo comunhão com o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Os discípulos de João oravam porque quem estava lá era João, não era o Messias. Por isso que eles oravam. Vocês não estão orando porque o Senhor está aqui diante de vocês, porque vocês já estão orando. O que vocês já estão fazendo já é a prática da comunhão, vocês já estão tendo o seu diálogo com o Senhor. Ele, na cabeça deles, oração era um formalismo, né? A oração era ali um método que tinha que ser feito, uma prática ali, que o Senhor estava diante deles, mas mesmo assim eles precisavam. O Senhor já está dizendo: vocês já estão tendo já o diálogo, vocês já estão tendo comunhão, porque o Senhor está aqui. Mas vai chegar o tempo que vocês vão orar, porque o Senhor não estará mais aqui. E é isso que a igreja, é isso que cada um de nós precisamos manter todos os dias, a prática da oração, para vencermos o pecado, para vencermos aquilo que o comentarista diz aqui, que é o perigo do secularismo. Porque existem muitas pessoas, existem muitas igrejas que não estão preocupados mais com a prática da comunhão com o Senhor. Existem pessoas que vêm para um culto e que a única coisa que eles recebem são instruções de coach. Vamos olhar aqui os 7 passos para conquistar a vitória, a chave que vai destravar a sua mente, a fórmula secreta, né? A fórmula secreta não é do hambúrguer de Siri, a fórmula secreta para você conquistar aquilo que ninguém nunca conquistou, a fórmula secreta para você ganhar aquilo que são coaches, pessoas que não ensinam, que não transmitem a palavra de Deus, as bases fundamentais para termos uma vida com o Senhor, que é uma vida de oração, que é uma vida de clamor, uma vida de intercessão, de súplica, de gratidão. As pessoas vêm, recebem aquele monte de informação de como ganhar, como vencer, como fazer aquilo outro, mas são pessoas que não têm uma vida de comunhão com o Senhor. E que no momento em que, como já foi falado nessa manhã, no momento que conquistam um emprego novo, que conquistam um carro novo, que conquistam um bem novo, aquilo que pode sofrer um acidente e a perca total, a casa que pode pegar fogo e reduzir a pó. Mas existem pessoas que abandonam a Cristo por causa dessas coisas. A pessoa, né, tinha um celular velhinho e ganhou lá um celular novo, pronto, abandona a fé porque tem um celular novo. A pessoa abandona a fé
porque ganhou uma proposta nova ali para fazer algo, enfim, que leva para... E mesmo assim as pessoas fazem. Isso é um grande problema nos dias da igreja. A apostasia. Não é algo que nós vamos ver só no Apocalipse, né? A grande prostituta, que são aqueles que se apostataram da fé. Se apostata da fé, todo aquele que coloca alguma coisa no lugar de Deus. E que passa a adorar, a venerar, passa a ter como primazia na sua vida tudo aquilo que não é o Senhor, e deixa a oração em segundo plano. A palavra do Senhor, a nossa igreja tem esse, eu digo que é um grande privilégio, porque os nossos obreiros, o nosso pastor, enfim, a nossa igreja tem recebido a melhor porção da palavra de Deus, para não se deixar levar pelas fábulas deste mundo, e para entender que para termos essa comunhão perfeita com o Senhor, é preciso orar, é preciso abrir mão de muitas coisas, de horas de sono, é preciso abrir mão de muitas vezes, de algum momento nosso, porque nós vemos aqui que Jesus, ele fazia tudo aquilo, mesmo assim ele orava. Daniel tomava conta de diversas províncias, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha videoconferência, mas mesmo assim ele orava. Os apóstolos eram perseguidos, eram espancados, mas mesmo assim tinha uma vida de oração, mesmo assim tinha uma vida de comunhão com o Senhor. Nós só vamos vencer quando nós de fato estabelecermos essa comunhão perfeita com Deus através do que nós falamos que é a chave da vitória, que é a oração diante de Deus. O Senhor, para finalizar, o Senhor, ele contando uma parábola dos seus discípulos, ele fala sobre a parábola de uma viúva que constantemente chegava diante de um juiz, né? A parábola do juiz iníquo. Um homem que não temia Deus, que não temia o homem, os homens, era ali, né? O camarada era bicho doido, né? Igual o povo fala, não temia ninguém, mas constantemente essa viúva chegava lá pedindo que ele viesse intervir, que ele viesse atender ali a causa dela, e muitas vezes ele nem atendia, nem ouvia aquilo que ela tinha para falar, mas em determinado momento ele decide, não, então eu vou atender essa mulher para ela parar de ficar me importunando. Eu vou atender, porque senão ela não vai sair da minha porta. E o Senhor diz, se esse homem que não teme a Deus, que não teme a ninguém, ele se compadeceu dessa mulher, quem dirá o Senhor, que é o nosso mestre, que é o nosso Salvador, que é aquele que diz, clama a mim e responder-te-ei, que é aquele que nos estimula a orar, que é aquele que nos estimula a buscarmos a sua presença, que ele vai se revelar a cada um de nós, que é aquele que nos estimula, que é aquele que busca, aquele que clama, é aquele que vê a face do Senhor, é aquele que conhece a Deus de uma forma diferente. Então nós vemos que a oração, ela abre portas. A oração, ela através da oração nós recebemos respostas. Através da oração nós conquistamos aquilo que através das nossas mãos nós não podemos conquistar, que através da nossa força nós não vamos conquistar. Nessa manhã nós só estamos relembrando tudo aquilo que já tem sido ensinado, todos os cultos, tudo aquilo que nós já temos falado, é uma redundância de tudo aquilo que nós já temos vivido. Não é nenhuma novidade para cada um de nós, mas é uma afirmação que precisamos reafirmar todos os dias, de que a oração é indispensável e que a comunhão com Deus é indispensável para vivermos e para termos uma vida de comunhão com o Senhor. Pastor?
momento da igreja com a paz do Senhor. Amém. Pastor Gesiel, já fica aí o nosso agradecimento por mais administração dessa aula. Eu vejo assim, uma distância muito grande dos irmãos do professor aqui. Olha o vácuo que ficou aqui no meio, né? Não sei porquê, mas tem esse vácuo aí. Espero que vocês todos estejam ouvindo o que eu estou falando. Espero que todos estejam ouvindo. Quando nós falamos de oração, a gente tem que buscar sempre o nosso exemplo maior. Quem foi o nosso exemplo maior? Jesus. Jesus orava? Jesus orava, sim ou não? Jesus orava muito pouco. Muito. Jesus é o Filho de Deus? Por que ele orava tanto assim? E você ora tanto quanto Jesus? Se Jesus, Filho de Deus, e Deus orava tanto para que ele pudesse ter sucesso em 3 anos e 6 meses de ministério terreno, como é que você acha que vai ter sucesso sem a oração? Quando o professor diz para nós que a nossa igreja já está instruída nisso aí, é uma grande verdade. Eu começar a falar e já fico me elogiando só do foco. Não precisava, né? Mas foi a vontade deles, né? Então veja bem, a nossa igreja, se a gente parar para pensar, temos ensinamento suficiente para orar. Mas o que nós falamos na sexta-feira, pastora Brunella, pastora Dulce, que estava na oração? A gente falou que, por toda a instrução que nós temos, existe crentes que não oram, que não vem à igreja orar. Essa é a maior luta que a igreja está atravessando hoje e sem perceber. É uma guerra silenciosa, porque é uma guerra espiritual. Nós já temos aprendido que a oração é o poder de Deus. A oração é o poder de Deus. E com esta oração eu consigo mover a mão de Deus para eu me locomover nesta terra e vencer o meu adversário. Mas ele tem neutralizado a igreja do presente século. Se os irmãos observarem, por exemplo, no horário do culto, hoje mesmo a gente tem culto, começa às 19 horas. Se você chegar, por exemplo, aqui 19h10, 10 minutos atrasado, que não deveria ser assim, mas muitos fazem isso, você já viu a quantidade de irmãos sentados, olhando para trás e conversando. O púlpito está de joelho dobrado e orando, mas aqui embaixo um monte de gente sem oração. E tem crente que chega às 19h10, vai direto para o banheiro, veio de casa, e vai direto para o banheiro, vai direto para o bebedouro, e fica do banheiro para o bebedouro, banheiro do bebedouro, até passar o período da oração. É um negócio esquisito, né? Porque a oração está dentro daquilo que o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, acerca da armadura espiritual. Sem a armadura espiritual, você não vence o seu inimigo. Vamos pegar primeiro um exemplo físico, para depois a gente entender o espiritual. A guerra da Ucrânia está caminhando para o segundo ano, né? É isso? Segundo ano. Quando começou, eu lembro perfeitamente, estava 1 ou 2 dias, não sei, e a gente ia para um batismo, né? Aí eu e o pastor Tálio falando, aí ele, não, pai, a Rússia, a Ucrânia desafiar a Rússia vai destruir a Ucrânia todinho, tal, não sei o que lá. Eu falei, meu filho, pode ser até que esteja. Sem chance, pai. Eu falei, rapaz,
Se Deus entrar no circuito em favor da Ucrânia, a Rússia não der. Pai, não tem jeito. Aí eu falei para o cara, não quero nem conversar esse assunto com você. Não quero nem conversar, foi isso, pastor Caio? Mais ou menos, você já estava asseverando que a Rússia ia engolir a Ucrânia, que não tinha jeito e tal. Eu falei, tem jeito, porque se Deus entra, tem jeito. Aí o que acontece? Quando Deus entra, mas com o quê? Com material bélico também. Aí a Rússia recebe, a Ucrânia recebe dos Estados Unidos e da OTAN material bélico, um suporte para combater a Rússia. E esse suporte foi aumentando a tal ponto que quebrou completamente o armamento bélico da Rússia. E a Rússia, nos espaços que tinha ganho, começou a perder novamente para a Ucrânia. E hoje a Ucrânia está fortalecida. Vamos observar o cenário mundial. Agora vai lá, aquele ditador lá, né, da Coreia, vai lá fazer aliança com a Rússia, com o intuito de fortalecer a Rússia belicamente contra a Ucrânia. Aí os Estados Unidos falam, se fortalecer, a gente vai contra vocês também. Então a gente vive-se naquela iminência de uma terceira guerra mundial. Mas o que a gente percebe aí? Que a Ucrânia precisava de armamento para combater a Rússia. Eu pergunto, você me responde. A igreja precisa de armamento para combater Satanás? Sim ou não? A oração é um dos armamentos? Sim ou não? E por que você não ora? Sem a oração, nós nos tornamos presa frágil do adversário. O pastor está falando que eu não oro. Eu estou falando desse negócio de você chegar e de noite para dormir. Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, muito obrigado. Tá 5 minutos do Marcos dormiu. Levantou de manhã depressa, né? Escovando o dente, Senhor, muito obrigado. Tá. Eu não estou falando disso aí, não. Estou falando de orar. É você ter prazer. Não importa se vai ser durante o dia, vai ser à noite, vai ser de madrugada. Você ter prazer de dobrar o seu joelho, ou sentar, ou deitar, mas conversar com o Senhor. Senhor, vamos conversar? Olha, Senhor, a minha vida, começa aí, a minha vida espiritual não está dentro de um patamar que eu gostaria que estivesse. E conta para ele a sua fraqueza espiritual, porque você está fraco espiritual. Por isso que se ofende com qualquer coisinha. O crente que está fortalecido espiritualmente, ele não vai se ofender com nada, porque ele está com o poder da oração na vida dele, ele está com o escudo da fé. Eu achei aqui interessante o tópico, que ele fala o seguinte: é preciso ter fé para orar, mas é preciso orar para ter fé. Você entendeu? Porque às vezes você começou um dia desse aí, e nós vamos pegar um outro amiguinho que não começou ainda. Começou um dia desse aí, o pastor Tário começou a caminhar novamente, fazer atividade física. Ele precisou orar para começar, e muito. Aí depois o Breno acompanhou também, mas ele já tem outro amiguinho que quer ir com eles. O Jason promete sempre que vai, mas não vai. É muito difícil ir. Agora, se você pensa bem, se você quer fazer uma atividade física, eu quando precisei voltar a caminhar novamente, eu tive que orar, irmão, porque eu levantava até na hora e só caminhar. Meu Deus, caminhar 1 hora, não, hoje não. Eu precisei pedir, Jesus, me liberte para que eu comece a caminhar novamente, porque o caminhar é para a minha atividade física, a minha saúde. Eu precisei orar por isso. Agora, não seria interessante você orar para Jesus te dar condições de você orar? Senhor, eu estou orando porque eu não estou conseguindo orar. Eu estou orando agora pedindo ao Senhor que me dê condições de orar, de falar com o Senhor. Daí eu chegar apressado, correndo, e jogou
senão enfrentar a vida sem a oração. A lição de hoje, ela está dizendo, e o professor já abordou isso, que é normal o cristão levantar e orar a Deus antes de iniciar a sua luta diária. Você não sabe o que você vai topar pela frente. Você não sabe se vai ter um acidente de ônibus, se o ônibus vai ser assaltado, se algum delinquente vai parar o ônibus para poder incendiar o ônibus, se vai haver troca de tiro, se alguém vai tentar te atropelar por distração. Você não sabe nada disso. Então, seu dia você tem que começar conversando com o Senhor, sim. Mas conversando, é só ficar a oração de mendigo, não, pede. Senhor, eu te agradeço, porque olha só, mais uma vez eu acordei, estou bem de saúde para trabalhar, eu te agradeço por isso. A minha oração é uma oração de gratidão pela salvação da minha alma, pelos benefícios que o Senhor tem me feito. É isso aí. Quando você não tiver nada para orar, porque já está tudo bem para você, aí é hora de você orar para agradecer. Então é hora de você falar: Senhor, eu te agradeço, porque olha onde o Senhor me colocou. Eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Aí você faz um retrocesso em toda a sua vida. Por exemplo, Senhor, vamos pegar assim, quem chegou no topo da vida eclesiástica. Eu sou pastor, Senhor, mas se eu olho lá atrás, tantos anos, eu sequer era crente. Eu não sabia nada, e olha o que eu sei hoje, olha o que eu conheço hoje. Aí você olha agora para a sua vida profissional. Se eu estou retrocedendo aqui, olha só lá atrás, quem eu era, eu não sabia fazer nada e tal. O Senhor me deu todas essas bênçãos. Um dia desse eu estava lembrando aqui no culto de quinta-feira, aqui na frente, quando o Senhor mandou eu falar para o pastor Adriel que ia dar a ele uma grande bênção financeira. Pastor Adriel, hoje você tem casa? Tem apartamento, né? Que bom, né? Hoje você tem carro? Tem, né? Tem carro. Quem foi que falou que ia dar? Naquela época pagava aluguel, né? Naquela época não tinha carro, né? Tinha só a cachorrinha lá, não tinha nem o Antônio, né? Era ele, a Naninha, a cachorrinha, e pagando um aluguel ali num barraco que dá mais barato do que tudo ali. Deus não muda. Então a gente precisa, nas nossas orações, retroceder assim e pensar, porque por ausência desse tipo de oração, foi o que o Senhor disse para Davi: lembra-te da onde eu te tirei. A gente precisa lembrar disso, da onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aí você não tem nada para pedir, não se preocupa, não, agradeça só. Eu por diversas vezes eu já disse aqui para os irmãos, e vou ser redundante, porque eu sei que por muito falar não será ouvido, mas acontece, o apóstolo Paulo diz: eu não vos canso de ensinar a mesma coisa, porque um dia essa mente vai abrir e você vai fazer. Então eu por diversas vezes, na minha oração da madrugada, eu falei: Senhor, olha, eu só agradeço, eu não tinha essa perspectiva, o Senhor me deu. O Senhor me abençoou muito, eu só agradeço, eu não tenho nem nada para pedir. O que eu quero pedir aqui é para o teu povo, para a tua igreja. Então isso aí, a oração é para essas coisas. Agora, por exemplo, é igual ontem eu e o pastor Talen teve um debate acerca de atividades eclesiásticas. Então veja bem, eu sou pastor. Qual é a minha função como pastor? Qual é a minha função como servo de Deus? Eu tenho que praticar isso aí. Mas em algum momento eu não vou conseguir. No momento que eu não consigo mais, eu preciso fazer o uso da oração para me retornar à minha atividade. Se a gente olhar, e vai ser a lição que eu vou ministrar, e espero que todos os obreiros estejam presentes, o operador, diácono, pastor, todo mundo, que eu vou quebrar mesmo vocês. Já vem preparado para apanhar? Então veja bem, você veio para a igreja e aceitou Jesus, aí ficou todo empolgado: nossa,
Como que é ser crente? Não tem que fazer isso, isso, isso. Aí vai fazendo, vai tirando tudo, né? Vai jogando tudo fora, aqui no pé. Joga tudo fora. Agora tem que orar, tem gente, não, vou orar, vou jejuar, vou ler a Bíblia. Pá. Aí começou a subir a escala, industrial, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, vice-presidente. Isso aí o foco, né? O outro vai ser o presidente, né? Mas estão na escala. Aí agora, para cada degrau desse que foi subindo, tinha uma coisa a fazer na vida para o Senhor. Depois que chegou lá de cima, aí não faz mais, não pratica mais as obras que fez com que você subisse os degraus. Aí vai para a zona de conforto. E a zona de conforto, ela é um perigo para o obreiro. Por quê? O tempo passa rapidamente, irmão. Rapidamente. Olha, a gente já está caminhando para o final de 2023. Daqui uns dias nós vamos falar 31 de dezembro de 2023. Dia de amanhã já é 2024, 1 de janeiro. Agora retrocede só esse ano. Não preciso ver mais, só esse ano. Qual foi a sua produtividade na seara do Senhor? Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas vidas você ganhou? Ah, pastor, está difícil, está difícil. Se fosse fácil, você não seria obreiro. Mas com toda a dificuldade, você não chegou a ser obreiro? Alguém não pregou por você? Alguém não te conquistou para Jesus? Eu acredito que as pessoas que fizeram isso, para que você estivesse aqui, ela usou a oração. O professor já falou, a nossa função do sacerdote do presente século são duas coisas. Eu falo de Deus para os homens e falo dos homens para Deus. Tem como eu falar dos homens para Deus se não for através da oração? É impossível. Então, se eu preguei para fulano, preguei para o seu José a palavra do Senhor, eu vi qual foi a dificuldade que o seu José teve ali, porque às vezes você vai falar com as pessoas ficam retrucando, elas ficam te combatendo, elas não têm humildade para poder ouvir, aí elas querem dizer que você está errado, você está falando que é bom para fazer, porque é coisa de Deus, a pessoa, não. Aí o que você faz? Quando você for falar com Deus, Senhor, olha, eu fui falar, está escrito na tua palavra, é preciso fazer isso, mas o irmão José retrucou o tempo todinho. Agora a minha função é pregar, mas a sua é convencer o seu José. De quê? Convencer de quê? Não, o Espírito Santo convenceu de quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Então você tem que ter esta comunhão com o Senhor, você falar, porque você não pode sair aleatoriamente. Aqui nós vimos da lição de hoje, e o comentarista explicou muito bem, acerca da oração. Orar o quê? Orar o quê? Ações de graça primeiro. Você foi abençoado, então você vai oferecer um culto de ações de graça. Olha, porque o Senhor me abençoe e tal. E tem gente que até no culto de ações de graça é mendigo. Aí eu quero oferecer um culto de ações de graça, uma grande obra que o Senhor me deu, uma grande bênção que o Senhor me deu. Ué, que culto de ações de graça é esse que nem fala o que é? Aí eu não posso falar não. Então não ofereça um culto de ações de graça. Você não pode falar, para que está oferecendo? Aí eu ofereço culto de ações de graça, porque o Senhor abriu a porta de emprego para mim. Amém. Aí começou a trabalhar, não, eu ofereço culto de ações de graça, por quê? Ah, não quero falar não. Não entendo. Oração de intercessão é você interceder para a pessoa que eu falei agora. Você chegou, pregou, e agora está intercedendo o Senhor para salvar aquela pessoa. Ou a pessoa chega e está com dificuldade em alguma situação e que precisa da bênção de Deus na vida dela, e você vai intervir, você vai interceder. O elo entre Deus e aquela pessoa é você. Você já imaginou que coisa gloriosa? Você ser um elo, você ser um elo
entre um pecador e Deus, para Deus resolver o problema da vida daquela pessoa. Você ser um elo entre um crente necessitado de Deus, para Deus resolver o problema da vida daquela pessoa. Olha que coisa importante. E esse elo que você é entre a pessoa e Deus, a gente pode chamar de oração, porque você vai falar com o Senhor. Isso não está acontecendo. Às vezes as pessoas falam assim: a ora por mim. Aí o irmão ou a irmã poderia imediatamente orar, joga lá no grupo da igreja, para se alguém de plantão vai orar, né? Eu jogo lá e eu já estou desincumbido da obrigação. Não, por que está no trabalho? Tá, eu vou orar, vai dentro do banheiro lá, e você mesmo pode orar. Você tem poder, a oração tem poder. Aí você não faz isso, joga lá, aí daí uns dias, outro hora lá, aí a pessoa vem agradecer a você: ai, irmão, muito obrigado, eu sei que o senhor orou. Você orou coisa nenhuma, foi outros que oraram, você só jogou no grupo da igreja e pulou fora, não quis nem saber. Cadê o seu papel de intercessor nisso aí? Deprecações, aí sim, é a oração de modo geral. Você vai orar por você, por todo mundo, vai ter aquele papo com Jesus, sem pressa, vai conversar, vai sorrir. Irmão, eu sorrio com Jesus, você sabia? Na minha oração. Você sabe por que eu sorri? Porque todos nós somos falhos imperfeitos. Ou tem alguém que é perfeito aí? Levanta a mão. Que é perfeito aí. Ninguém? Às vezes eu estou orando, aí o Espírito Santo me lembra de alguma coisa, eu começo a sair, eu falei: Jesus, que burrice que eu fiz na minha vida, hein? Como é que a gente erra tanto assim, mesmo conhecendo a verdade? Ou você nunca errou, ou você nunca tropeçou. Às vezes você sozinho, você não lembra de alguma coisa. Não, como que eu fui idiota? Você nunca lembra disso, não? Não, gente. Ué, vocês nunca lembram, não? Porque eu lembro. Eu lembro. Você já comprou alguma coisa que você não precisava? E quando você chegou em casa, você se arrependeu da compra? Aí você diz: nossa, como que eu fui idiota? Por que eu comprei um troço dele? O que eu vou fazer com isso aí? Isso é esse tipo de coisa que eu estou falando. Às vezes eu estou olhando para o Senhor, o Espírito Santo me lembra alguma coisa. Nossa, o Senhor só viu? Tem misericórdia de mim, Senhor. Não deixa eu ficar entrando nesse troço mais não. Porque acontece. Aí a pessoa chegou, parente seu, chega e posso dizer: ah, você me ajuda aí, estou precisando aí de 50, de um dinheiro emprestado aí, tal. Aí você está com 60 reais no bolso, você tira, em vez de você dar os 10 reais, você dá os 50 a pessoa, depois você vê os 50 e, nossa, era para você dar 10, e agora o que eu vou fazer? A gente comete esses enganos sim. Aí na hora da oração você fala: Jesus, ah, mas tudo bem, eu dei, de repente aquela pessoa estava precisando realmente, eu dou 50 e não do 10 que eu queria dar. Então às vezes eu vou orar igual eu estou conversando com vocês. Às vezes não, as minhas orações são assim, igual eu estou conversando com vocês, sem pressa, sem correria, sem nada. Um dia desse eu fui orar, aí estava orando ali e tal, acho que eu orei assim uns 20 minutos, 30 minutos. Gente, depois eu apaguei. Quando eu apaguei, eu vi que eu tinha dormido mais ou menos umas 3, 4 horas. Aí eu acordei com Jesus, não foi para isso que eu levantei de madrugada, não. Calma aí, eu levantei de madrugada porque eu quero orar de madrugada. Isso não pode acontecer mais comigo, não. Eu repreendo isso na minha vida. Eu não aceito eu levantar de madrugada, orar ali 20, 30 minutos e pegar no sono aqui e apagar. Eu não aceito isso, não. Porque se eu quero orar de madrugada, eu tenho que orar minhas 2, 3 horas, igual eu gosto de fazer. Agora, com outro crente, seria mais confortável. Ah, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu estava cansado. Aí o Senhor me deixou dormir. Ah, irmão, eu não vou ter essa dó de mim, não. Por que eu vou ter dó de mim? Sabendo que a oração é algo bom para mim. Aí na sexta-feira, eu me ative aqui no círculo de oração. Exatamente isso. A quantidade de crentes que nesse horário está aqui, aí não vem para a oração porque não quer, porque não gosta, porque... Gente, mas calma aí. A gente não precisa de orar. Aonde que está a expressão do salmista Davi? Alegrei-me quando nos disseram: vamos à casa do Senhor. Todo mundo poderia, todo mundo autônomo, todo mundo autônomo, assim como
do escritório ali, eu libero as meninas para vir. O Luiz poderia vir na sexta-feira, tirar uma horazinha das 15 até as 18 horas, que ele é autônomo. Quem mais é autônomo aí? Alexandra lá em cima poderia vir. Gente, isso é investimento. Se nós não entendemos que a oração é investimento, a gente está lascado. A gente está lascado. Você entendeu? Aqui, ó, o Breno, o pastor Tálio, pode tirar um período ali, reveza, vir aqui orar. Isso é investimento. Orar é investimento. Aí eu deixo passar a oportunidade. Olha o que eu falei um dia desse aí dos diáconos. Diácono tem que chegar, acho que foi no dia da festa que eu falei, chega pelo menos 30 minutos antes para orar. Porque os diáconos chegam na igreja atrasados, nunca vi um negócio desse. Aí chega na igreja atrasado, e aí em vez de agora, mesmo assim já dobrar o joelho para orar, acompanhar os outros irmãos, fica fiscalizando aquele monte de diácono aí, caçando o quê? Aí eu chego aqui, eu já abri para a tia Silvana, ela começa a sofrer, coitada. Fala, tia Silvana, esse monte de diácono aí, bota esse povo tudo para orar. Não precisa de um monte de diácono ficar olhando para um lado para o outro, não, olha. Aí é uns negócios esquisitos. Então a nossa igreja, e disse com muita propriedade o professor, ela nem precisaria ter esse ensinamento. Ela precisaria colocar em prática esse ensinamento, porque já sabe, está careca de saber. Quer dizer, não é todo mundo está careca, não, né? Alguns estão careca de saber, né? Com certeza. Não estou falando do pastor da Delta, não. Fica tranquilo, estou falando do pastor da Delta. Então, veja bem, a gente já sabe de tudo isso, gente. Agora, será que precisa eu chegar e ver, irmão, misericórdia. Na oração de terça-feira, eu precisei ficar em pé ali atrás orando, ajudando os obreiros que estão orando aqui. Por quê? Por causa da evasão que estava tendo na oração ali. Vocês não têm nem ideia do que acontecia aqui nas terça-feiras. Não tem nem ideia. É uma loucura. Ajudar um monte de criancinha aí ali para trás para brincar, certo? Outra irmã ficava para lá e para cá, outra ali dentro batendo papo, tal, para dizer assim, coloca o banco aqui, fecha, acabou. Orar, gente. Se o povo não ora aqui na igreja, como que vai orar em casa? Ah, pastor, mas eu oro. E por quê? Faltando oração. Então, essa lição de hoje, instruções a respeito da oração, olha só, é instruções, hein? Não é obrigação, não. Você faz se você quiser. Aí eu sou obrigado a orar? Não, ninguém é obrigado a orar. Porém, os que oram têm vitória. Quem ora não tem vitória. Então hoje, o que a gente precisa é deixar de ser ouvinte enganadores, enganando-nos com falso discurso e sendo enganado, e colocar em prática a oração. Jesus disse que quando eu faço isso, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. Vai vir vento e chuva, vai combater a minha casa, mas permanecerá de pé. Vento e chuva são lutas, tribulações, doenças, enfermidades, é furto, é roubo, é acidente, vem tudo, mas a minha casa vai permanecer de pé, porque é edificada sobre a rocha. Obrigado, Deus. Vamos à conclusão. A conclusão nos diz assim: Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem por todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja, do recundido do nosso coração, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Como já foi falado pelo nosso pastor,
E nos importa pegar todas as informações e colocarmos em prática, que assim nós veremos a ação e o poder de Deus nas nossas vidas. Vamos fazer o fechamento, a igreja se coloca de pés. Vamos lá, título da lição. Texto principal: admoestos de Deus, antes de tudo, que se façam duplicações, orações, intercessões e ações de graça por todo mundo. Da Escola Bíblica Dominical. O conhecimento da Palavra de Deus é tudo que nós precisamos, principalmente nesses dias de trevas em que a nação atravessa. Que Deus recompensa cada um de nós. As crianças estão prontas, hein? Então vamos ouvir os adolescentes. Como pode a adorar se não tem
crianças. Saudamos a Igreja do Senhor. Três palminhas só. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tra lá lá lá. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tra lá lá lá. Agradecemos. Lembrando novamente os irmãos que quem não pagou a revista ainda, por gentileza, adiante esse processo, nos ajudar. A limpeza do templo, a pastora Brunella, diaconisa Alana, presbítero Jason, Riquelme, Braio, irmão Luiz estão fazendo a limpeza do templo. Café da manhã, os alimentos sólidos, diaconisa Tânia, pastor Eduardo, pastor José, diaconisa Caio estão fazendo alimentos sólidos. O pastor Adriel, termina a semana, vai trazer o café. Diaconisa Tânia. Faz o nosso Pai do Senhor. Faz dos cordeirinhos, 7 matriculados, 5 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, 1 encendedor de oferta. Classe Estrela da Manhã, 5 matriculados, 4 presentes, 1 ausente, 1 visitante, R$2 de oferta. Classe dos Adolescentes, 8 matriculados, 6 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, R$2,35 de oferta. Classe dos Adultos, 31 matriculados, 27 presentes, 4 ausentes, 1 visitante, R$12,10 de oferta. Total geral de frequência, 46 pessoas, total geral de oferta, R$18,15. Meus irmãos, o nosso batismo vai ser o dia 2 de outubro, é um feriado, né? E o sítio já está alocado e o ônibus também. Inclusive até dei os 10% de entrada para segurar, né? Senão a gente perde. E aí, como nós vamos fazer churrasco nesse dia, os irmãos que já tiverem a sua passagem para pagar, a gente começa a pagar, porque a gente precisa arrecadar esse dinheiro antes, porque a gente tem que comprar a carne para poder levar o churrasco. Nós vamos disponibilizar no grupo da igreja o Pix da diaconisa Tama. E aí os irmãos que forem pagar pelo Pix, já pode pagar direto no Pix da diaconisa Tama. Tá certo? E hoje às 19 horas estaremos reunidos para louvar o nome do Senhor. Se porventura o seu líder do grupo te chamar para alguma atividade, você que é do grupo Celo, levanta a tua mão, se prontifique para trabalhar para o Senhor. Vamos agradecer a Deus na voz do pastor Eduardo. Paz, Senhor. Oremos a Deus. Grande Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra. Te agradecer a Deus é uma das grandes necessidades que nós temos e entendemos, porque vemos o Teu grandioso trabalhar, Deus, nas nossas vidas, dando-nos instruções e nos ensinando, Senhor, como nos comportar na Tua presença, no meio da sociedade, Deus, no qual nós somos inseridos. Nós te agradecemos, meu Senhor, mais uma vez, por ter cuidado de nós, por ter guardado de nós, e nos dá, ó Deus, amplas condições de vivermos, ó Senhor, na Tua presença. Esse, ó Deus, é o milagre que nós contemplamos, meu Senhor, poder servir ao Senhor na beleza da Tua santidade. Leva-nos, ó Deus, em paz aos nossos lares, temos, ó Deus, um resto de dia na Tua presença. Isso, Pai, é o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação com o Espírito Santo, esteja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, Senhor nos abençoe.